Olá pessoal, mais um trabalho nosso, mais um vídeo e desde já agradecendo a vocês que nos assistem, a vocês que dão like, a vocês que compartilham o nosso trabalho, a vocês que se inscreveram no canal e os possíveis que vão se inscrever futuramente, né? O meu sincero agradecimento. Hoje vamos falar neste vídeo que é de número 81 de 2025 sobre dois temas bem legais, bem interessantes e bem atuais. Como vocês viram aí embaixo na legenda, o primeiro nós vamos falar sobre Los Angeles, que está aí na crista da onda, né, na mídia, na internet, esse problema sério a respeito dos incêndios. E o outro tema é sobre o tráfego aéreo mundial. Então vamos para o vídeo, vamos para o nosso assunto e espero que vocês gostem. Vamos começar primeiro falando sobre Los Angeles. E, minha gente, vocês sabem que os vídeos que eu faço aqui, eles têm muito a ver comigo no sentido de curiosidades que eu tinha desde criança ou adolescente. E hoje, com a facilidade da web, a gente consegue esmiuçar, né, as informações, formatar, fazer esse trabalho e divulgar para vocês. Então, é quase que uma curiosidade de ambas as partes, né? E eu tinha muita curiosidade, muita vontade de conhecer a cidade de Los Angeles há alguns anos, agora até que diminuiu, porque a gente tem sabido de notícias de lá, não são notícias só relacionadas ao incêndio, mas outras coisas que a gente fica meio impressionado como é que uma cidade que já foi tão importante se encontra hoje, segundo, né, a internet, com uma baita de uma problemática urbana. Mas vamos deixar isso de lado e vamos falar sobre a história, que vocês vão ficar, acho que vocês vão ficar espantados como eu, e até de certa maneira maravilhados com a história da criação da cidade de Los Angeles. E essa criação da cidade de Los Angeles, ela é assim, tem altos e baixos, tem muito número, porque tem muitas datas, mas eu vou tentar simplificar, tentar fazer um vídeo bem objetivo, mas que todo mundo entenda. Falar sobre Los Angeles é falar sobre a colonização. E nós sabemos que de 1500 para início de 1900, o final de 1800, final do século XIX, o continente americano, não vamos falar do Oriente, vamos falar do continente americano, ele sofreu muito o processo de colonização. Então, os europeus vieram em massa para cá, capitaneados por portugueses, por espanhóis, por holandeses, por ingleses, que formaram hoje o que é a nação Estados Unidos. E vocês devem estar perguntando, sim, e Los Angeles? Los Angeles, para vocês terem uma ideia, Los Angeles hoje é uma cidade que é a capital de um estado muito importante dos Estados Unidos, que se chama Califórnia, e que o estado da Califórnia ocupa a região oeste americana, e o estado da Califórnia é banhado pelo Oceano Pacífico. É de fundamental importância que nós expliquemos isso. Os Estados Unidos é um país banhado pelo Oceano Atlântico a leste e pelo Oceano Pacífico a oeste. E o que é que os espanhóis têm a ver com a história da formação da cidade de Los Angeles? Porque por volta do século XVI, nós sabemos que os espanhóis davam sua namorada, né? Namoravam muito a América Central e a América do Norte, mais precisamente o México, porque nós sabemos que a América do Norte é formada por México, Estados Unidos e Canadá. Então, eles chegaram lá, tomaram, né, o México, invadiram um território que pertencia aos nativos, ou seja, aos indígenas. Eles aproveitaram e foram subindo, até chegarem a um local que hoje se chama Califórnia e que se chama Los Angeles.
Nessa época, por volta de 1530, por aí, era uma zona, a cidade de Los Angeles era uma pequena zona, uma zona no sentido área, e era habitada muito por indígenas. Eram 30 tribos indígenas que habitavam aquela região e que, por volta de 1542, um espanhol chamado Juan Rodrigues Cabrillo foi até lá, por ordem da metrópole espanhola, e ao chegar ele se deparou com aqueles indígenas e tanto ele quanto os outros espanhóis disseram: são índios apaches navarros. E aí começou a grande saga de construir a cidade de Los Angeles. Sendo que a cidade de Los Angeles chamou a atenção também, além dos espanhóis, dos colonizadores, chamou também a atenção dos chamados jesuítas. E nós sabemos que os jesuítas fizeram parte da história da colonização da América e muito também aqui do Brasil. Sendo que os espanhóis eles não viam com bons olhos a presença dos jesuítas lá nessa zona, que futuramente se chamou Los Angeles, catequizando os chamados indígenas, os nativos, os índios apaches. Então, o que foi que Cabrillo fez? Ele reclamou para a coroa da Castilha, ou seja, para a Espanha, que essa área, essa zona fosse tomada para os espanhóis. Então, foram passando anos, décadas, os jesuítas formando terreno lá, os indígenas servindo aos chamados jesuítas, aquela jogada toda como aconteceu aqui no Brasil. E vale-se ressaltar que existe Alta Califórnia e Baixa Califórnia, todas duas eram, digamos assim, dominadas pelos espanhóis e pelos jesuítas, até que em 1767 o rei Carlos III resolveu tirar esses jesuítas daquela zona, daquela área, e queria sim a presença dos chamados monges franciscanos. Não existem só monges tibetanos, monges beneditinos, mas existem também os monges franciscanos. E era de muita simpatia para o governo espanhol que eles estivessem naquela área, porque eles não ofereciam risco para os interesses mercantilistas dos espanhóis. Então, o rei Carlos III fez essa expedição dirigida por Gaspar de Portolá, com a presença de um monge franciscano chamado Juan Crespi, e lá expulsaram os espanhóis e deixaram monges franciscanos tomando conta, né, da área e tomando conta daqueles indígenas. Porém, isso em 1769. Em 1771, por isso que eu disse a vocês que tem muitas datas, muitos números, o franciscano Frei Junípero Sierra, ele mandou construir o embriãozinho, que foi a missão de São Gabriel Arcanjo. Não foi São Miguel, foi São Gabriel Arcanjo. Naquela área, onde é a área metropolitana, seria hoje a área metropolitana dos arredores da cidade de Los Angeles. Até que em 1771, aí vocês vão saber o porquê do nome Ângeles. O então governador Felipe de Neve, que governava aquela área, decidiu inaugurar um assentamento de zona, virou um assentamento com alguns espanhóis, alguns indígenas e alguns escravos, e eles formaram o povo, prestem atenção, o povo de Nossa Senhora dos Anjos de Porciúncula. O povo de Nossa Senhora da Rainha dos Anjos de Porciúncula. Veja que tem o nome Anjos, ou Ângeles no caso para eles. E aí
foi o embrião propriamente dito, o assentamento da cidade Los Angeles, por isso que se chama Los Angeles, vem daí. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que houve aquele interesse muito grande da parte espanhola. Los Angeles se tornou uma cidade espanhola dentro da América. Os mexicanos eram donos, digamos assim, da cidade de Los Angeles. Eles se tornaram independente, o México se tornou independente da Espanha. Los Angeles pertenceu ao México, até que em 1839 se tornou Los Angeles a capital da Califórnia, e em 1846 um americano chamado John Fremont, ele adquiriu a cidade de Los Angeles para o domínio americano de vez. E foi assinado um tratado, o Tratado de Guadalupe Hidalgo, que pôs fim à guerra entre México e Estados Unidos pela cidade de Los Angeles. E Los Angeles pertence à Alta Califórnia, ou seja, se tornou capital da Califórnia, uma cidade pertencente aos Estados Unidos. Aí nós vamos para o século XX. E no século XX foi estabelecida a tríade ouro, trem e petróleo na Califórnia e em Los Angeles. O ouro, se tornou já no final do século XIX a grande coqueluche da região, porque no Vale de Coloma, James Marshall iniciou a corrida do ouro no oeste dos Estados Unidos. Depois veio, Los Angeles foi deixando de ser povoado, foi encorpando como uma cidade, o desenvolvimento, a prosperidade. E em 1876 chegam a Los Angeles as linhas Southern Pacific, e chega também a Santa Fé, as linhas Santa Fé, quer dizer, a primeira Southern Pacific e a segunda Santa Fé, que aceleraram o processo de prosperidade e de desenvolvimento da região. E em 1890, final do século passado, aliás, do século XIX, a produção de petróleo. Porém, o pessoal de Los Angeles, daquela região ali, tem um problema muito sério, que é a questão hídrica, a questão da água. Então, tiveram que construir arqueduques em 1913 e em 1960 por causa da questão da água. Então, a região se tornou uma região de grande pujança, de grande prosperidade. Aí vieram a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, e os Estados Unidos, já bem desenvolvido e vivendo o período da pós-depressão, eles viram que com a Segunda Guerra dos Estados Unidos, nós sabemos que os Estados Unidos foi um país que se enriqueceu muito porque vendia armas, e lá em Los Angeles existia um bairro chamado Hollywood, e lá eles construíram estúdios e foram fazendo os filmes, e esses filmes se tornaram uma obra de propaganda ideológica do governo americano para todo o planeta. E foi exatamente ali construída a Meca do cinema mundial, que fica em Los Angeles. Quando você falar Los Angeles, ligue logo Los Angeles à sétima arte, ao cinema mundial. Então se tornou, sim, um meio de divulgação ideológica do modo de viver americano, o jeito de ser e de viver dos americanos dos Estados Unidos. Isso foi, os Estados Unidos foram crescendo, década de 30, 40, 50, 60, 70, o cinema, meu Deus do céu, crescendo assustadoramente, e crescendo também o poderio norte-americano dentro do mundo. Em 1932 e em 1984, Los Angeles cediu os Jogos Olímpicos. Em 1968, houve a morte do Kennedy, e
algo curioso que tem lá na cidade de Los Angeles é a questão da falha, né, da falha de Santo André, ou de San André, onde tem frequentemente sismos e que assustam muitos moradores daquela cidade. Los Angeles é a segunda cidade mais importante dos Estados Unidos, só perde para Nova York, e a Califórnia manifestou já o seu interesse de se tornar independente dos outros estados que compõem os Estados Unidos da América. É uma região também de grande riqueza turística, porque possui belas praias conhecidas no mundo todo e que serviram de palco para seriados, né, antigos e atuais, e para os filmes. Algumas das suas praias são Santa Mônica, Malibu, Venice Beach aliás, Long Beach. Algo curioso é que ela fica próxima da cidade de Las Vegas, onde Los Angeles detém uma vida noturna muito agitada, e também pela sua proximidade uma cidade muito linda chamada Las Vegas, que fica em Nevada. Ainda eles carregam alguns traços dos espanhóis, como a sua arquitetura colonial, e também alguns símbolos, como o símbolo de Castilha e León, que pertence exatamente à história da formação dessa cidade. Então, algo curioso, né? Eu mesmo nunca imaginei que a história da cidade de Los Angeles fosse tão caliente no sentido espanhol, né? Sabia da questão ali do México, né? Da proximidade com o México, mas eu achei muito legal, muito interessante a história da formação da cidade de Los Angeles. E repito, Los Angeles é a capital do estado da Califórnia. A Califórnia nunca foi país. A Califórnia é um dos mais de 50 estados que compõem a República Federativa dos Estados Unidos da América. Agora vamos, e é lá onde estão acontecendo esses incêndios e toda a série de consequências que nós estamos vendo aí na mídia. Vamos agora para o segundo tema do nosso vídeo de hoje, que é transporte aéreo mundial. Eita, que assunto bom, viu? Para quem gosta de avião, é realmente um banquete. O transporte aéreo, obviamente, é aquele transporte realizado pelo ar. E é um tipo de transporte que chama muito, as pessoas gostam muito, porque ele percorre grandes distâncias com uma economia muito grande de tempo. E os alicerces do transporte ou do tráfego aéreo são agilidade, pontualidade e segurança. Apesar de tudo, o transporte aéreo, sobretudo o avião, é o meio de transporte mais seguro que existe, segundo os especialistas. E é muito interessante a gente observar que isso tudo se deve, né, oficialmente ao pai da aviação, que chamou-se Santos Dumont, que viveu de 1873 até 1932 e que oficialmente é tido como o grande inventor do avião. E o avião, lamentavelmente, teve um papel muito importante durante as guerras, né, Primeira e Segunda Guerras, e foi um papel que eu tenho certeza que o Santos Dumont não esperava e nem queria, né? Eu já li alguma biografia dele que ele tinha essa tristeza com relação ao avião ter sido usado para a guerra, para destruir vidas. Mas cada um faz o uso, né? O uso de acordo com o seu interesse. Mas o transporte aéreo, o tráfego aéreo, ele hoje é desenvolvido pelos aviões, pelos helicópteros, pelos dirigíveis, que são bem antigos, né? Pelos planadores, pelos balões e hoje pela presença dos drones, exatamente. Eles também fazem parte do tráfego aéreo mundial. E o tráfego, minha gente, é uma coisa muito importante, porque aquilo ali é tudo controlado por computador. É tudo controlado pela informática, pela internet. Isso mesmo, não é brincadeira, para um avião não bater no outro, não chocar no outro no ar. Aqui, sobre os nossos lares, há uma grande coisa de ondas eletromagnéticas, talvez digamos assim, de situações de web, de informática,
controlando todo esse tráfego que existe aí. Porém, como tudo nessa vida, tem também os seus problemas, os seus deslizes, e as maiores queixas com relação ao tráfego aéreo, as principais queixas são a questão da poluição, né? A questão do alto preço da manutenção das aeronaves, também dos combustíveis, a poluição sonora e também, digamos assim, a questão das aves, né? Muitas aves são mortas, né? Por causa das aeronaves. No mundo, vamos falar de Brasil. No Brasil, durante uns 30 anos para cá, as pessoas das camadas mais populares passaram a viajar de avião, devido à melhoria nas políticas econômicas. E no mundo, a questão da globalização. A Europa, os Estados Unidos e a Ásia detêm as maiores aglomerações aéreas do mundo, mas, precisamente, Estados Unidos e China são os países que mais consomem o tráfego, aliás, e o transporte aéreo mundial. Então, minha gente, está aí um pouquinho do que é o tráfego aéreo. Eu observei, eu acho que foi no dia 23 ou foi dia 24 de dezembro, agora há pouco, eu vi um aplicativo, luzinhas que significavam tráfego aéreo, e eu vi o tráfego aéreo nos Estados Unidos, gente, é quase toda a extensão territorial americana, toda iluminada por aquelas luzes que significam os aviões aterrissando, subindo. É uma coisa bem interessante. O avião é realmente, eu acho que é uma prova da sabedoria do homem muito grande. Então, meus amigos, está contado aqui mais um vídeo com conteúdo legal, com conteúdo interessante. Mais informações vocês busquem na web, nos livros, nas bibliotecas e procurem estudar, porque o conhecimento é tudo. Está contado, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.